Se alguém aqui traduzir isso, eu dou meu salário. Foi o que ele disse, rindo alto, certo de que ninguém à sua volta era capaz. O que ele não sabia é que quem passava pano no chão entendia muito mais do que ele jamais suspeitou. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. E naquela noite, entre o silêncio da limpeza e o brilho do mármore, ela apenas ouviu e esperou. O arranha-céu na Avenida Faria Lima já havia silenciado. As luzes frias refletiam no chão tão polido que os passos ecoavam como sussurros. Cláudia caminhava descalça, com os tênis na mão, sentindo o cansaço do corpo, mas mantendo o ritual. O saguão era sempre o último lugar a ser limpo, e o mais importante. Era ali que passavam os homens de terno e ego inflado, como Jonas Albuquerque. Naquela noite, ele chegou de viagem. Casaco caro, ar apressado, expressão de tédio. Trazia uma pasta cheia de documentos e um celular colado ao ouvido. Passou por Cláudia sem notá-la. Jogou os papéis no chão, como se nem soubesse que havia alguém ali. A porta do elevador mal se fechou, e ela já estava ajoelhada, organizando tudo com cuidado. No meio dos papéis, um contrato em francês. Ela parou por um segundo, leu, entendeu, mas continuou como se nada tivesse acontecido. No andar de cima, a sala de reuniões acendia. Uma equipe de executivos se reunia às pressas. Jonas, agora de frente para a câmera, tentava impressionar um investidor francês que exigia respostas rápidas e precisas. Só que Jonas não entendia direito o que estava sendo dito e não admitia. Cláudia, no saguão, ouvia a conversa pelo viva-voz, vazando dos alto-falantes do teto. Se alguém aqui traduzir isso, eu dou meu salário, zombou Jonas, frustrado, diante dos olhares nervosos dos subordinados. Cláudia parou, olhou para o teto. Um leve sorriso surgiu nos lábios, mas ela não disse uma palavra. Ainda. Cláudia ainda estava ajoelhada no saguão, terminando de empilhar os papéis com as pontas dos dedos, quando ouviu a porta do elevador se fechar lá no alto. O som seco, cortante, como se a noite inteira tivesse mudado de tom. Não foi apenas o papel em francês que chamou sua atenção. Foi o tom na voz de Jonas, que havia escorregado pelos alto-falantes no teto e caído direto em seus ouvidos. Aquela frase dele: "Se alguém aqui traduzir isso, eu dou meu salário", ele disse rindo. Um riso curto, arrogante, que fazia mais barulho que qualquer vassoura. E mesmo assim, ninguém riu junto. Nem Cláudia, nem quem estava na sala de reuniões. Jonas estava claramente nervoso, e isso só a deixava mais atenta. Ela não era o tipo de pessoa que se intrometia, mas tinha algo naquele momento que grudava nos ossos. Aquele tipo de cena que a vida não repete duas vezes. Cláudia se levantou, dobrou os papéis com cuidado, voltou a calçar os tênis e empurrou o carrinho para o canto. Sua cabeça estava girando em silêncio, mas seus olhos estavam calmos. A sala de reuniões ficava no 21º andar. Ela sabia, porque já tinha limpado lá tantas vezes que conseguia desenhar os móveis de cabeça. Sabia também que os alto-falantes conectavam todos os andares em modo ambiente, um recurso que a empresa mantinha ativo, principalmente fora do horário comercial. O que ninguém parecia lembrar é que Cláudia sempre trabalhava fora do horário comercial. Lá em cima, Jonas fazia malabarismo. O investidor francês, um homem de sotaque carregado e fala rápida, fazia perguntas sobre cláusulas específicas do contrato. Jonas tentava responder, mas seu francês era o mesmo de quando estudou 6 meses por obrigação para uma viagem de negócios. Ele fingia entender tudo, acenava com a cabeça, soltava um oui, oui e jogava palavras em inglês esperando que o outro não percebesse. Mas o francês percebia e pressionava e revirava os olhos. Do lado, o estagiário Rafa tentava sussurrar algo no ouvido de Jonas. Talvez traduzir, talvez ajudar. Jonas o empurrou com o olhar. "Fica quieto", disse baixinho.
Você vai me atrapalhar mais ainda. O silêncio da sala ficou denso. Todos os presentes sabiam que algo estava prestes a sair dos trilhos. Cláudia subiu para o vizinho do andar, como fazia todas as noites, para recolher o lixo dos corredores. Mas dessa vez, ela andava devagar, parando perto das entradas, ouvindo fragmentos da conversa lá dentro. As palavras em francês vinham fortes, rápidas, sem pausa. Ela as reconhecia com naturalidade, como quem ouve a própria língua pela janela. Clause pénale, obrigação de résultat, eram expressões que estudou, leu e traduziu centenas de vezes antes da vida tomar outro rumo. Ela pensou em interromper, mas o bom senso a impediu. Sabia que não era o momento. Não ali, não na frente de todos. Cláudia era inteligente demais para se meter em cena que não era dela, mas também não deixaria aquilo passar em branco. Aquela promessa de salário, ainda que dita em tom de piada, ficara gravada como um selo, e ela sabia exatamente o que fazer com isso. Jonas, já suando apesar do ar-condicionado, resolveu encerrar a chamada de forma abrupta. Disse ao investidor que a equipe revisaria o contrato e responderia por e-mail. Desligou sem sequer esperar uma despedida. Passou a mão pelo rosto e jogou o tablet na mesa com força. Rafa permaneceu imóvel, temendo até respirar. Nenhum outro executivo disse palavra. Jonas levantou resmungando e foi direto para sua sala. Trancou a porta e serviu um uísque. Eram 10 da noite. Cláudia desceu pelo elevador de serviço, voltou ao térreo e tirou do bolso uma folha de papel dobrada ao meio. Não foi algo planejado. Ela simplesmente fez. Durante os últimos 20 minutos, reescreveu mentalmente cada trecho da conversa. Pegou uma das folhas descartadas, virou ao verso e, com a caneta azul que sempre guardava no bolso do avental, começou a traduzir, palavra por palavra, com clareza, com precisão. Não apenas traduziu, interpretou. Entendeu o que estava por trás da formalidade, o tom, a intenção. Transformou aquele emaranhado de jargões em algo que até um iniciante poderia entender. Quando terminou, dobrou a folha com cuidado, limpou as mãos na lateral da calça e subiu. Parou diante da sala de Jonas. A luz ainda estava acesa. O vidro fosco mostrava a silhueta dele andando de um lado para o outro. Cláudia respirou fundo. Desdobrou a folha. Colocou no chão, bem rente à porta, e bateu suavemente 2 vezes antes de se afastar. Não esperou resposta. Nem precisaria. Na manhã seguinte, Jonas chegou mais cedo que o habitual. Entrou no escritório e viu a folha no chão. A pegou curioso. Leu a primeira linha e franziu a testa. Leu a segunda, parou, sentou-se e então leu o resto com olhos arregalados. Estava tudo ali. Tudo o que ele não conseguiu entender na noite anterior. Tudo o que ninguém ousou explicar. Jonas passou os dedos pelas palavras como se quisesse confirmar se era real. No final da folha, uma frase em francês bem clara. Voici votre salaire, monsieur, à vous de décider. Aqui está o seu salário, senhor. Cabe ao senhor decidir. Sem assinatura. Mas ele sabia muito bem de quem vinha. E por algum motivo que ele não conseguiu explicar, aquilo o fez sorrir. Só por um instante. Depois, o sorriso sumiu. E foi substituído por algo que ele ainda não sabia nomear, mas que queimava por dentro. Jonas leu a folha mais uma vez, depois uma terceira. Colocou-a sobre a mesa, girou a cadeira, mas não conseguiu desviar os olhos. Aquela tradução era impossível, não só por estar correta, mas pela forma como estava feita. Tinha precisão, elegância e uma fluidez que ele jamais conseguiria alcançar, mesmo com seus 6 meses intensivos de francês, pagos a peso de ouro. Aquilo não era um Google Tradutor afiado. Era trabalho de alguém que dominava o idioma, que entendia as sutilezas, os tons escondidos, o não dito. Alguém que provavelmente viveu a língua, que respirou aquilo de perto
E esse alguém, segundo todas as probabilidades que ele conhecia, simplesmente não existia dentro daquela empresa. Jonas se levantou, folha em mãos, e foi até a recepção. O turno da manhã estava começando, e alguns funcionários chegavam aos poucos, ainda bocejando. Ele ignorou todos, foi direto até a sala do estagiário Rafa. O garoto quase derrubou o café ao ver o chefe parado na porta, encarando-o com a expressão dura. Jonas entrou sem pedir, jogou a folha sobre a mesa de Rafa e perguntou em voz baixa e controlada: "Foi você quem fez isso?" Rafa olhou para a folha, arregalou os olhos, balançou a cabeça com força. "Não, senhor, juro que não. Eu vi essa folha ali no chão da sua porta ontem. Não sei quem colocou, mas não fui eu." Jonas não acreditava em quase ninguém. Mas havia algo no jeito apavorado de Rafa que o fez recuar. Ele pegou novamente a folha, examinou o verso. Nenhuma assinatura, nenhum vestígio. Apenas a caligrafia firme, inclinada, meticulosa. Letras de quem escreve muito, mas com elegância de quem leu mais ainda. Voltou à sua sala irritado. Quem teria feito aquilo? Quem dentro da empresa tinha esse nível de domínio da língua? Passou a manhã tentando decifrar, cruzando nomes, pensando nos funcionários antigos, nos novos, nos freelancers. Nada fazia sentido. Até que uma memória surgiu, quase como um estalo. A mulher do saguão, a faxineira, a que estava ali na noite anterior, quando ele passou falando com o francês no viva voz. Ela estava ajoelhada, recolhendo papéis. Sim, ele a viu de relance. E lembrou que, no meio da bagunça, havia deixado cair o contrato. Seria possível? A ideia pareceu absurda a princípio, mas quanto mais ele pensava, mais fazia sentido. Ela estava lá, ela teve acesso, e talvez soubesse mais do que demonstrava. Naquela noite, Cláudia chegou para o turno como sempre. Uniforme limpo, cabelos presos, olhar calmo. Entrou pelos fundos, pegou o carrinho de limpeza e começou no térreo, como de costume. Não esperava que Jonas estivesse a postos, muito menos que fosse descer até ela. Mas ele estava lá, parado perto dos elevadores, observando com os braços cruzados. Ela fingiu não notar. Continuou limpando as bordas do balcão, espirrando o desinfetante e passando o pano em movimentos longos e precisos. Só quando ele se aproximou, a menos de 2 metros, ela ergueu os olhos. "Foi você?" perguntou ele direto, segurando a folha entre os dedos. Cláudia olhou para o papel, depois para ele. Não disse nada. Essa tradução, fui informado que apareceu na porta da minha sala. Você estava aqui ontem à noite, certo? Ela assentiu com a cabeça, sem mudar a expressão. Você leu o contrato? Ela demorou 1 segundo antes de responder, com a voz baixa e firme. Li. E entendeu? Sim. Jonas a encarou, como se tentasse enxergar além. Como se quisesse encontrar o truque por trás do número de mágica. Mas o rosto dela não entregava nada. Por que fez isso? Cláudia pensou por um instante. Porque eu podia. A resposta caiu como pedra no chão de mármore. Jonas não sabia como reagir. Ele esperava uma justificativa rebuscada, talvez até um pedido de desculpas por ter invadido um espaço que não era dela. Mas não houve nada disso. Apenas aquela frase seca e verdadeira. Você estudou francês? Letras, Universidade de São Paulo. Tranquei no 7º semestre. Tive que começar a trabalhar. Ele não sabia o que dizer. Sentiu-se pequeno e odiava sentir-se assim. Você não tinha o direito de ouvir aquela conversa. Não ouvi porque quis. Os alto-falantes estavam ligados e o senhor falou alto. Você não devia ter se metido. Não me meti, apenas traduzi. Foi o senhor quem ofereceu o salário. Jonas respirou fundo. Quis dizer algo, mas nada saía. Aquela mulher, com o uniforme azul e o avental sujo de produtos de limpeza, estava ali, parada diante dele, dizendo verdades que ninguém mais dizia. E o pior de tudo, sem agressividade, sem arrogância, com uma calma que irritava e fascinava ao mesmo tempo.
Ele guardou a folha no bolso do paletó e a observou por mais alguns segundos. Depois virou as costas, caminhou até o elevador e desapareceu entre as portas prateadas. Cláudia ficou ali, sozinha, com o pano ainda úmido na mão, olhando para o chão onde ele estivera. Não sorriu, não suspirou, apenas voltou a esfregar o mármore, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado, e os dois sabiam disso. Jonas passou o restante da noite tentando se concentrar em qualquer outra coisa, mas era impossível. A folha traduzida ainda estava dobrada no bolso interno do blazer. Por 3 vezes ele tirou o papel, leu e dobrou de novo. Estava irritado por não conseguir tirar Cláudia da cabeça. Não era pela folha em si, era pelo que ela representava. Ele sempre acreditou que tinha um radar infalível para detectar talentos. Sabia identificar onde havia valor, onde investir, onde cortar. Mas uma mulher invisível para todos ali, incluindo ele, havia feito algo que nenhuma das suas analistas de contrato, formadas em faculdades caríssimas, teria coragem ou talvez capacidade de fazer. No dia seguinte, chegou cedo, antes dos demais. Mandou que chamassem Cláudia até sua sala. A recepcionista estranhou o pedido, mas obedeceu. 15 minutos depois, ela apareceu. Estava com o uniforme limpo, cabelos presos num coque firme, postura reta. Entrou sem baixar os olhos, nem parecer intimidada. Era como se aquela sala de janelas imensas e móveis de design não a impressionasse. Jonas estava de pé, perto da janela, com o café ainda fumegando na mão. Quando ela entrou, virou-se devagar. Apontou para a cadeira diante da mesa. "Pode sentar." Ela olhou, mas preferiu ficar de pé. "Eu prefiro assim." Ele assentiu com um gesto vago. Caminhou até a mesa, pegou a folha dobrada e a estendeu para ela. "Isso aqui é impecável. Não é só uma tradução. Tem leitura de intenção, contexto, até adaptação jurídica. De onde você tirou esse nível? Estudo, leitura, prática. Você fala francês fluentemente?" "Falo. E também inglês e espanhol." "Onde aprendeu?" "USP. Letras. Desisti no 7º semestre." "Por quê?" Ela hesitou um segundo. "Minha mãe teve um AVC, precisava de cuidados. Não havia como estudar de manhã e cuidar dela à tarde, e ainda trabalhar à noite. A faxina foi o que me deu sustento." Jonas a observava como se enxergasse pela primeira vez. O tom de voz dele mudou, mesmo que ele não percebesse. A arrogância deu espaço a uma curiosidade inquieta. Ele se sentia desconfortável por não ter controle da situação. "Você não quis voltar a estudar depois?" "Quis. Ainda quero. Mas a prioridade era colocar comida na mesa. E cuidar da minha mãe não cabia na agenda de uma estudante universitária." Ele caminhou até a estante, pegou um livro antigo, em francês, e o colocou sobre a mesa. Pode ler um trecho?" Ela pegou o livro, abriu aleatoriamente em uma página e leu com naturalidade, sem esforço. A pronúncia era limpa, o ritmo exato. Não lia só com os olhos, lia com entendimento. Quando terminou, fechou o livro com delicadeza e colocou de volta sobre a mesa. Jonas se encostou na cadeira, cruzou os braços, mas não disse nada de imediato. "Eu não imaginava isso de você." "Ninguém imagina", respondeu ela. "Mas nem por isso deixa de existir. Você nunca pensou em buscar uma oportunidade melhor aqui dentro? Sei lá, um cargo administrativo?" "Já pensei, já perguntei. Disseram que não havia vaga, que meu perfil era técnico demais." Ele se sentiu atingido. A política da empresa era formalmente inclusiva, mas na prática, a maioria dos cargos de confiança era ocupada por pessoas com o mesmo sotaque, o mesmo curso, o mesmo tipo de currículo, e isso nunca o incomodou, até agora. "Você é diferente, Cláudia." "Não sou. Já sou vista de vez em quando." Jonas olhou para o relógio como se o tempo tivesse acelerado. Não sabia como encerrar a conversa sem parecer derrotado. Ela, por outro lado,
Parecia completamente à vontade naquele ambiente. Obrigado por ontem. Não fiz por você. Porque fez. Porque ouvi uma promessa. Jonas ficou em silêncio. Ela deu um passo para trás, pronta para sair. Posso voltar ao meu setor? Ele assentiu. Ela saiu com calma, deixando a porta aberta. Jonas ficou sozinho, olhando para a folha ainda em cima da mesa. A dúvida estava ali, entre cada linha traduzida. Não sobre a competência dela, mas sobre tudo o que ele achava saber sobre pessoas. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha certeza se sabia mesmo comandar alguma coisa, e aquilo o incomodava mais do que queria admitir. Naquela noite, Jonas saiu da empresa mais tarde que o habitual. A sala estava escura, o andar inteiro já havia se esvaziado e só restavam as luzes do saguão acesas. Ele hesitou diante do elevador por alguns segundos antes de tomar uma decisão incomum: descer pelas escadas. Ao chegar ao térreo, passou em silêncio pelo corredor lateral, de onde podia ver, através do vidro, o estacionamento dos funcionários de serviços. Foi ali que viu Cláudia sair pelo portão dos fundos, empurrando uma bicicleta antiga. A rua estava escura, iluminada apenas pelos postes gastos e pela luz laranja dos faróis dos ônibus que passavam ao longe. Ele esperou que ela virasse a esquina, depois a seguiu com o carro desligado, mantendo distância. Era como se quisesse confirmar que ela era real, que não havia inventado aquela mulher, que de alguma forma quebrava tudo o que ele conhecia sobre pessoas em posições inferiores. Cláudia pedalava com calma, sem olhar para os lados. Seguiu por algumas ruas até entrar em uma travessa simples, onde as calçadas eram tortas e as casas apertadas pareciam coladas umas às outras. Parou em frente a um portão de ferro pintado de verde e encostou a bicicleta com cuidado. Jonas estacionou discretamente do outro lado da rua. Viu quando ela entrou, mas o portão ficou entreaberto. Esperou alguns minutos e então ouviu algo vindo de dentro. Uma voz suave, lendo em voz alta. Ele desceu do carro, se aproximou e encostou no muro. A janela da sala estava aberta. Lá dentro, Cláudia sentada diante de uma senhora de cabelos brancos, magra, num sofá gasto. A mulher ouvia atenta, com os olhos úmidos, enquanto Cláudia lia, com cadência e emoção, um trecho em francês. A cena era tão delicada que Jonas se sentiu intruso por estar ali, mas não conseguia ir embora. Ficou parado, escutando. Quando a leitura terminou, a senhora sorriu. Era um sorriso frágil, mas cheio de gratidão. Cláudia se levantou, cobriu a mãe com uma manta fina e beijou sua testa. Depois foi até a cozinha, de onde voltava o barulho de uma chaleira. Jonas, do lado de fora, segurava o volante do portão com uma das mãos. E ali, sem que ninguém o visse, teve a primeira imagem completa de quem era aquela mulher. Ela não era só uma faxineira com talento escondido. Era filha, cuidadora, alguém que tinha trocado uma carreira pelo silêncio de um lar com paredes descascadas e uma mãe dependente. Era uma mulher que carregava o conhecimento como parte do corpo, não como ostentação. Enquanto muitos falavam alto sobre diplomas, ela recitava Baudelaire para acalmar o peso dos dias. Jonas voltou para o carro. A cidade agora parecia diferente. O caminho de volta mais lento. No banco do passageiro ainda estava o livro que ele havia pedido para Cláudia ler no dia anterior. Abriu ao acaso e leu algumas linhas, mas a leitura lhe pareceu oca, como se faltasse algo. Como se aquelas palavras, antes tão importantes, não tivessem mais a mesma força. No dia seguinte, chegou cedo à empresa novamente. Passou por ela no corredor, mas não disse nada. Apenas observou. Cláudia seguia com a postura firme, concentrada, como se nada tivesse acontecido. Mas havia algo novo no olhar dele. Menos julgamento, menos escudo. Na hora do almoço, desceu sozinho até o térreo. Sentou-se no saguão, como fazia raramente.
Pegou o celular e procurou informações sobre bolsas de estudo, programas de incentivo à educação para adultos. Mas nada parecia suficiente. Nada parecia grande o bastante para o que Cláudia representava. Naquela noite, pela segunda vez, ele foi até o bairro dela. Parou o carro a alguns metros, dessa vez com o motor ligado. Viu luz na casa. Não desceu. Apenas ficou ali, esperando alguma razão para agir. Não veio nenhuma. Então foi embora, com a certeza de que estava se envolvendo numa história que não compreendia por inteiro. Ele passou a observá-la nos dias seguintes, discretamente. Reparava no cuidado com que ela organizava as coisas, no modo como tratava os seguranças, na forma como cumprimentava cada pessoa que passava. Era diferente do que via nos outros. Ela não tentava provar nada. Apenas fazia, e isso o desconcertava mais do que qualquer confronto direto. Um dia, Rafa o abordou na sala de reuniões. "Posso te mostrar uma coisa?" Jonas olhou com desinteresse. "É sobre a Cláudia", completou Rafa. Ele ergueu o olhar, agora atento. O estagiário abriu o celular e mostrou um vídeo no YouTube. Cláudia, alguns anos antes, participando de um projeto cultural, estava em um palco improvisado lendo poesia para um grupo de jovens. Falava sobre língua, resistência e sobre como palavras podiam ser abrigo. A gravação era amadora, mas nítida. A voz dela, firme, o público emocionado. Jonas assistiu até o fim, em silêncio. Quando Rafa saiu, ele recostou-se na cadeira. Aquela mulher que o surpreendeu com uma folha dobrada estava, pouco a pouco, desmontando os tijolos invisíveis com que ele havia construído o próprio ego. Não com gritos, mas com palavras e com verdades que não pediam permissão para entrar. Jonas passou 2 dias sem falar com Cláudia. Evitava encontrá-la nos corredores, desviava o olhar quando ela passava. Mas isso não impedia a presença dela de ocupar seus pensamentos com força. O vídeo que Rafa lhe mostrara ainda martelava em sua mente. A clareza com que ela falava sobre palavras e memória o fazia se sentir estrangeiro dentro do próprio idioma. Era estranho perceber que uma mulher invisível dentro da sua empresa havia lhe deixado tão desconcertado. Ele, que estava acostumado a controlar reuniões, pessoas, situações, agora se via tropeçando numa simples conversa que nem chegou a acontecer de verdade. Na manhã de sexta, Jonas ligou para a portaria do prédio. Pediu que entregassem um envelope fechado a Cláudia quando ela chegasse. Dentro havia apenas um bilhete. "Você jantaria comigo amanhã à noite?" Não é convite de patrão, é de alguém que gostaria de ouvir mais. O bilhete era curto, direto, sem promessas, sem intenções disfarçadas. Ele deixou a assinatura no final, como se estivesse oferecendo não só um nome, mas uma parte de si. Cláudia leu o bilhete na hora do almoço. Dobrou cuidadosamente o papel, guardou no bolso e seguiu com o trabalho. Não respondeu de imediato. Jonas não sabia se ela viria. Não havia sinal, nem recado. Quando chegou o sábado, ele arrumou a mesa com as próprias mãos, pela primeira vez em anos. Serviu vinho francês, escolheu um prato simples, mas bem feito. Acendeu 2 velas baixas no centro e desligou as luzes mais fortes da sala. Olhava o relógio com frequência, mas tentou manter a calma. Às 8h20, a campainha tocou. Quando abriu a porta, lá estava ela. Cabelos soltos, roupa discreta, olhar firme. Trazia um livro nas mãos, uma edição antiga de Rimbaud com capa desgastada. Jonas abriu espaço para ela entrar. Não trocou elogios, nem comentários óbvios. Apenas indicou o sofá. "Fico feliz que tenha vindo." "Eu ainda não decidi se foi uma boa ideia", respondeu ela sem ironia, apenas com franqueza. Ele serviu vinho, ofereceu um prato, mas ela recusou por enquanto. Sentaram-se lado a lado, com uma distância respeitosa entre os corpos. Ele pegou o livro da mão dela, passou os dedos sobre a capa. "Rimbaud, minha mãe adorava. Lia em voz alta quando eu era criança. Mas faz anos que ela não consegue mais." Cláudia assentiu devagar.
Conheço bem esse tipo de silêncio. Minha mãe, depois do AVC, também parou de ler. Então eu leio por ela. Jonas se levantou e foi até o corredor. Voltou com um livro semelhante nas mãos. Abriu numa página marcada por um pedaço de fita. Estendeu a Cláudia. Poderia ler esse trecho? Ela olhou para ele, depois para o livro. Aceitou. Sentou-se um pouco mais ereta, respirou fundo e começou a ler. A voz dela era baixa, mas firme. A pronúncia em francês vinha com suavidade, como se aquelas palavras já fizessem parte dela antes mesmo de serem ditas. Jonas fechou os olhos por alguns segundos, como se absorvesse cada sílaba. Quando ela terminou, o silêncio na sala parecia mais pesado que antes. Ele falou sem olhar diretamente para ela. Sabe por que isso dói? Ela não respondeu. Porque me faz lembrar que minha mãe já foi essa mulher. E eu nunca percebi o quanto ela estava sumindo até que não reconheceu mais o próprio idioma. Cláudia pousou o livro na mesa. Você ainda tem tempo. Jonas sorriu, mas havia tristeza no fundo dos olhos. A mente dela vem e vai. Em dias bons ela lembra o meu nome. Em outros me chama de vizinho. O francês ficou num lugar que só ela alcança. E mesmo assim, às vezes, quando escuta alguém lendo, como você fez agora, ela chora. Mesmo sem entender tudo, o som parece ativar alguma coisa nela. Ele levantou-se de repente e foi até o andar de cima. Voltou minutos depois acompanhado por uma senhora de cabelos grisalhos e olhos vagos. Era Lorena. Ela andava devagar, apoiada no braço do filho. Ao ver Cláudia, seus olhos se iluminaram. Você parece com... disse ela, hesitante. Com alguém que a senhora conheceu? Perguntou Cláudia com ternura. Lorena assentiu. Sentou-se no sofá com a ajuda de Jonas. O ambiente estava em silêncio. E então Cláudia pegou o livro novamente. Posso ler para a senhora? A velha mulher sorriu com os olhos e assentiu. Cláudia começou, dessa vez mais pausado, com mais intenção. Cada palavra era como uma pedra lançada num lago. Lorena ouvia com atenção profunda, como quem se agarra ao último pedaço de uma lembrança antes dela fugir de novo. Quando Cláudia terminou, Lorena segurou sua mão com força. Eu já ouvi essa voz antes, sussurrou. Jonas abaixou a cabeça. Cláudia não disse nada. Apertou levemente os dedos da senhora em resposta. Aquela noite terminou sem planos, sem discursos. Cláudia se despediu com um aceno curto. Jonas a acompanhou até o portão, mas não tentou prolongar a despedida. Ele sabia que algo havia sido tocado ali e que talvez, pela primeira vez, não estivesse no controle de absolutamente nada. Na manhã seguinte, Jonas chegou ao escritório mais cedo do que o habitual. Dormira pouco. A imagem da mãe segurando a mão de Cláudia permanecia viva na sua cabeça, como se aquele gesto tivesse revelado algo que ele vinha ignorando há anos. O toque era simples, mas carregado de tudo que ele já não sabia expressar. E ver Cláudia ali, lendo com uma doçura que não pedia nada em troca, mexera com ele de um jeito que ainda não conseguia digerir. Ao entrar em sua sala, percebeu que o ambiente parecia diferente. Menor, como se aquele espaço feito para intimidar já não combinasse com o desconforto que sentia por dentro. O blazer pendurado na cadeira, os papéis organizados na mesa, o celular carregando, nada parecia ocupar o vazio que se abrira em silêncio desde aquela noite. E por mais que tentasse se concentrar, sua mente escapava para a voz de Cláudia, para a serenidade dela diante de sua mãe. Aquilo o desarmava e o deixava com raiva. Quando viu Cláudia limpando uma das janelas da sala de reuniões mais tarde, não resistiu ao impulso de se aproximar. Ela notou a presença dele pelo reflexo no vidro, mas não se virou. Continuou passando o pano devagar, como se estivesse completamente alheia à inquietação que ele trazia nos ombros. Você não mencionou que conhecia minha mãe, disse ele com a voz baixa. Eu não a conhecia, respondeu Cláudia, ainda de costas. Só escutei. Ela lembrou de você. Disse que já tinha ouvido sua voz antes. Cláudia parou.
Virou-se lentamente, encarando Jonas com calma. Às vezes, a gente reconhece quem nos trata com humanidade. Pode ser que ela tenha lembrado de um tempo em que alguém lia para ela com cuidado. Ou talvez tenha sido só o som da língua que ela tanto amava. Eu não estava ali para ser lembrada, só para estar. Jonas desviou o olhar. Sentia-se exposto, irritado por não conseguir manter o controle que sempre tivera nas conversas. Eu não sei o que você está tentando fazer, disparou. Mostrar que é melhor do que eu, que sabe mais, que me humilha com palavras bonitas e gestos nobres. Cláudia franziu o senho. Sua expressão não era de raiva, mas de decepção. Não estou tentando nada, Jonas. Não quero seu cargo, seu dinheiro, nem sua validação. Você me chamou. Eu fui, porque achei que havia ali, talvez, um espaço de verdade. Só isso. Ele deu um passo para trás, como se aquelas palavras tivessem mais peso do que esperava. Quis responder, mas engoliu o que estava prestes a dizer. Ela voltou a limpar a janela, encerrando a conversa com um gesto silencioso. Naquela tarde, Cláudia entregou um envelope na recepção. Era sua carta de demissão. Escreveu poucas linhas. Agradecia pelo tempo de trabalho, pelo salário justo, pelas oportunidades que teve para sustentar a mãe e manter a casa. E dizia, sem mágoas, que era hora de ir embora, que precisava voltar a caminhar por lugares onde pudesse existir inteira. Jonas recebeu o envelope no fim do expediente. Leu as palavras como quem lê uma sentença. Não havia drama, nem ataque, só firmeza. A frieza que ele esperava encontrar não estava ali. No lugar disso, havia uma tranquilidade que o incomodava ainda mais. Como alguém podia sair daquele jeito? Sem fazer cena, sem exigir reconhecimento, sem querer provar que estava certa? Ele segurou o envelope por muito tempo, olhando para a cadeira vazia à sua frente. O barulho dos corredores esvaziando preenchia a sala, mas nada o tirava daquele torpor. Pela primeira vez em anos, sentiu que estava perdendo algo que não podia comprar de volta. Algo que não cabia em salário, em bônus, em contrato. Aquela mulher havia entrado e saído de sua vida carregando uma força que ele jamais havia reconhecido em ninguém, e nem sabia como nomear. Na portaria, Cláudia recolheu os documentos finais, assinou os papéis e se despediu dos seguranças com um sorriso discreto. Ninguém ali sabia o que ela havia vivido nos últimos dias. Para eles, era só mais uma funcionária encerrando o contrato. Mas para ela, era mais do que isso. Era libertação. Ao sair do prédio, sentiu o ar da noite bater no rosto com leveza. Pegou a bicicleta encostada no gradil e partiu devagar, sem pressa. As luzes da cidade brilhavam sobre o guidão e, pela primeira vez em muito tempo, pedalou sem o peso do silêncio dos outros. Lá de cima, Jonas olhava pela janela, observando aquele ponto azul indo embora. Não tentou impedi-la. Não havia discurso pronto, nem argumento lógico. Ficou ali, parado, com a carta nas mãos, como se segurasse uma ferida aberta com letras suaves. E pela primeira vez sentiu vergonha. Não dela, mas de si mesmo. A noite estava especialmente silenciosa no prédio. Era como se até os elevadores tivessem aprendido a sussurrar. Cláudia passou pela catraca pela última vez sem pressa. Cumprimentou o vigilante com um leve aceno de cabeça, sem dar explicações. Ele apenas devolveu o gesto, como se entendesse que há despedidas que não pedem conversa. No vestiário, vestiu o uniforme azul pela última vez. Olhou o crachá com seu nome, passou os dedos sobre o plástico riscado e guardou no bolso. Pegou o balde, os panos, o borrifador com desinfetante de lavanda. A rotina parecia igual, mas o corpo dela sabia que havia algo diferente. Era uma despedida sem alarde, como as que mais doem. Começou pelo corredor do 10º andar, como fazia sempre que queria estar sozinha com os pensamentos. Passava o pano devagar nos rodapés, esfregava os cantos com paciência. Cada movimento tinha um ritmo que misturava cansaço e gratidão.
Cláudia sabia que aquele lugar, com toda a sua frieza de vidro e aço, lhe deu o que poucas oportunidades haviam dado antes: estabilidade. Mas também sabia o quanto tinha deixado de si ali: horas, dores, silêncios, o direito de não precisar esconder sua inteligência para manter um emprego. Agora ia embora de cabeça erguida, sem tentar mudar mais ninguém. Desceu para o 7º andar e, ao dobrar o corredor, encontrou a porta do escritório de Jonas entreaberta. A luz estava acesa. Por instinto, olhou para os lados antes de se aproximar. Empurrou a porta com cuidado. Não havia ninguém. A sala estava vazia, mas não parecia abandonada. Sobre a mesa de vidro havia apenas um envelope branco e um livro ao lado. Cláudia não precisou se aproximar muito para reconhecer a caligrafia no envelope. Seu nome, escrito com caneta preta e letras redondas. Ao lado, o exemplar de Rimbaud, o mesmo que ela havia lido dias antes na presença de Lorena. Ela entrou, pisou devagar, como se o chão fosse mais frágil do que parecia. Pegou o envelope e, com cuidado, o abriu. Dentro, encontrou uma folha com valor equivalente a um mês inteiro do salário de Jonas. E um bilhete, curto como todos os que ele escrevia. Você me fez ouvir minha mãe de novo. Obrigado. Jonas. Cláudia permaneceu em pé, segurando o papel como se estivesse quente. Não era o dinheiro que a tocava. Era o que aquilo representava. Um homem que passara a vida tentando comandar o mundo à força, agora agradecia por algo que nenhuma reunião conseguiria devolver. Uma memória que só foi possível porque ela esteve ali. Porque leu. Porque ficou em silêncio quando podia ter gritado. Ela dobrou o bilhete e o colocou de volta no envelope. Depois virou-se para o livro. Abriu na mesma página que havia lido naquela noite. Passou os dedos pelas linhas. Sentiu o cheiro do papel envelhecido. Pensou em levar consigo, mas não o fez. Era dele. Era da mãe dele. Aquilo precisava ficar. Olhou para a folha de pagamento por alguns segundos. Colocou-a cuidadosamente sob o livro. Depois fechou o envelope. Empurrou de volta para o centro da mesa e arrumou como se nunca tivesse sido aberto. Antes de sair, pegou o pano ainda úmido e limpou o vidro da mesa. Passou 2 vezes, em silêncio. Depois olhou para o reflexo no tampo. Viu seus próprios olhos, firmes. Ajeitou o uniforme, guardou os produtos e apagou a luz. No caminho até o térreo, sentia o corpo mais leve. Não porque havia vencido algo, mas porque não devia mais nada a ninguém ali dentro. Ao passar novamente pela recepção, parou 1 segundo e tirou o crachá do bolso. Entregou ao segurança com um sorriso curto. Última noite, disse. Ele assentiu, surpreso. Vai fazer falta, dona Cláudia. Às vezes, fazer falta é o que a gente precisa. Saiu pela porta giratória, sentindo o ar frio da noite no rosto. A rua parecia mais larga, o céu mais próximo. Subiu na bicicleta e pedalou sem pressa pelas avenidas vazias de São Paulo. As luzes dos postes acompanhavam o caminho, desenhando sombras no asfalto. Enquanto se afastava, Jonas observava do alto, encostado na janela. Não havia tentado impedi-la. Também não quis descer. O envelope ainda estava sobre a mesa. Ele sabia que ela o deixaria ali. Não porque desprezava o valor, mas porque o gesto não pedia recompensa. Era outro tipo de dignidade. Aquele andar de vidro e aço, onde tantas decisões milionárias haviam sido feitas, nunca pareceu tão pequeno quanto agora. E o som mais marcante da noite foi o da porta do prédio se fechando suavemente atrás dela. Sem alarde, sem plateia. Só o som do fim e do começo de algo que Jonas ainda não conseguia explicar. Passaram-se 4 meses desde a última noite de Cláudia na empresa. O prédio continuava de pé, as luzes ainda acendiam no mesmo horário, os corredores cheiravam ao mesmo desinfetante de lavanda. Mas algo havia mudado, e Jonas sentia isso toda vez que passava pelo andar térreo.
A ausência dela não era barulhenta nem dramática. Era uma lacuna silenciosa, do tipo que só se nota quando se aprende a escutar. Ele tentara escrever para ela algumas vezes, mas as palavras pareciam sempre erradas. Começava e rasgava, escrevia e apagava. Nada parecia suficiente para alguém que entregara tanto sem pedir retorno. Decidiu esperar. Não porque tivesse certeza de que ela voltaria a cruzar seu caminho, mas porque sentia que, se isso acontecesse, não podia ser forçado. Naquela manhã de sábado, Jonas saiu sem rumo definido. Dirigia pelas ruas da zona oeste com o rádio desligado e as janelas meio abertas. O ar da cidade, apesar do trânsito, parecia mais respirável do que nos dias de semana. Parou em frente a uma pequena livraria de bairro. Uma placa pendurada no portão dizia: "Contação de histórias aos sábados. Entrada gratuita." Estacionou o carro e desceu sem pensar muito. Ao entrar, foi recebido por um aroma de papel velho e café recém-passado. Havia crianças sentadas em almofadas coloridas, rindo baixinho. Um homem organizava os livros em prateleiras improvisadas com caixotes de madeira. Ao fundo, alguém lia em voz alta. A voz o paralisou. Era baixa, firme, doce, inconfundível. Jonas deu alguns passos e então a viu. Cláudia estava sentada numa cadeira simples, cercada por crianças de olhos atentos. Tinha nas mãos um livro em francês, mas traduzia cada frase com leveza, deixando que os pequenos entendessem não apenas as palavras, mas também o sentimento por trás delas. Usava uma blusa azul clara, cabelos soltos e um lenço estampado no pescoço. Estava tranquila, inteira. Jonas se encostou em uma estante próxima sem dizer nada. Não queria interromper, não queria ser notado antes do tempo. Cláudia levantou os olhos por um breve instante, talvez sentindo um movimento diferente no ambiente. Viu Jonas. Os olhares se encontraram. Ela não se assustou, apenas fez um gesto sutil com a cabeça. Um cumprimento contido, quase imperceptível. Depois voltou ao livro. Ele entendeu o que aquele gesto significava. Não havia mágoa ali, nem ironia. Apenas o reconhecimento de que o tempo tinha feito seu trabalho. Quando a leitura terminou, as crianças aplaudiram. Algumas correram para abraçá-la. Ela sorriu, agradeceu, guardou o livro com cuidado e começou a recolher os objetos ao redor. Jonas se aproximou devagar. Parou a um passo de distância. "Você ainda lembra de mim?" Perguntou, com a voz mais baixa do que pretendia. "Lembro", respondeu ela, sem olhar diretamente. "Não faz tanto tempo assim. Achei que você não quisesse mais me ver. Eu não quis por um tempo. Depois, só segui em frente." Ele assentiu com um movimento leve da cabeça. "Eu vim por acaso. Vi a placa do lado de fora." O acaso, às vezes, é só o nome que a gente dá para quando está pronto. Ela olhou para ele, agora com calma. Jonas parecia diferente, menos rígido, menos blindado, como se os últimos meses tivessem feito algo dentro dele ceder. "Está cuidando da sua mãe?" perguntou ela. "Estou. Contratei uma cuidadora fixa, mas nos finais de semana sou eu quem lê para ela. Às vezes ela chora, às vezes dorme, mas nunca mais deixou de me reconhecer." Cláudia sorriu com os olhos. "Às vezes a gente só precisa de alguém que fique ali." Lendo, ele tirou do bolso um pequeno livro de capa azul, entregou a ela. "Achei isso numa feira do Bexiga. É uma edição rara. Me lembrou você." Ela pegou o livro, olhou a capa, folheou algumas páginas com cuidado. Depois, o segurou junto ao peito. "Obrigada. Eu devia ter dito isso há muito tempo. Você escreveu, lembra? Mas você deixou o bilhete na mesa." "Sim. Era para você guardar o que importava. Não para mim." Os dois sorriram, dessa vez com leveza. Ele apontou para uma das almofadas coloridas. "Posso ficar um pouco? Ou é só para menores de 10? "Pode, mas tem que sentar no chão igual todo mundo." Jonas tirou o paletó, colocou sobre uma cadeira próxima e se sentou.
As crianças olhavam com curiosidade para o homem de camisa branca e expressão atenta. Cláudia abriu outro livro, agora em português. Sentou-se de novo, ajeitou o lenço no pescoço e começou a ler. Ele a ouviu, não como patrão, nem como alguém tentando se redimir, mas como homem que aprendeu, em silêncio, que certas vozes só podem ser compreendidas quando se para de tentar controlá-las. E naquela pequena livraria de bairro, sem luxo, sem cargos, sem salário em jogo, foi Jonas quem finalmente entendeu o que significava escutar de verdade. Porque naquela sala, naquele momento, o silêncio não era ausência, era respeito. Se essa história tocou o seu coração assim como tocou o de Jonas, inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias que também falam baixo, mas dizem muito.